Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Marcelo Galhardo, o novo técnico do River Plate, o bom filho a casa torna, o técnico que fez uma história gigantesca à frente deste clube argentino, pegou o time depois de voltar da segunda divisão. O River Plate teve início de década de 2010 terrível e depois liderou uma remontada histórica em que o River Plate seria campeão da Libertadores mais 2 vezes, seria o time dos mais temidos de todo o futebol sul-americano. Ele devolveu muito da grandiosidade desta equipe tão tradicional para o futebol sul-americano e mundial. E a questão é, o Galhardo, ele tentou voos maiores. Depois que ele encerrou o trabalho dele no River Plate, todo mundo imaginava, agora ele vai para um time na Europa. Só que o Galhardo cometeu um erro, que eu acho que assim, ele não vai conseguir o que ele quer na Europa se ele não aceitar que não vai dar para ir para um clube grande de cara. Porque ele queria ir logo, por exemplo, para o Atlético de Madrid, para um Chelsea da vida, né? E assim, chegou até a se cogitar ele no Chelsea, né? E o Chelsea foi de Pochettino, que me deixou muito revoltado, porque dos técnicos argentinos o Galhardo é melhor. Mas a questão é, não veio a vaga que ele queria, não aceitou o Olympique de Marseille, né? E aí ele foi pro futebol do Oriente Médio, né? Fez a previdência dele, né? Ganhou uma grana treinando o Al Ittihad, brigando com o Benzema, um monte de nomes lá. E o trabalho dele foi lá, foi horrível, foi muito ruim. Eu não sei se ele acreditou que poderia fazer um grande trabalho lá e ser chamado para a Europa, não tinha a menor condição. Eu não acho que as pessoas no futebol europeu estão olhando para o Oriente Médio dessa forma. E a questão é, foi mal lá, ganhou seu dinheiro, teve que voltar para a América do Sul. Talvez tenha sido até pior, porque as pessoas vão lá falar, esse é o cara que queria estar no clube grande, no futebol europeu, tá indo mal no Ittihad. Se fosse bem, o campeonato é fraco. Se fosse mal, só tem a perder. Então, assim, ele só ganhou dinheiro, e isso ele ganhou muito. Então, agora ele volta para o River Plate, é um time forte, é um time interessante, pode ser que volte a ser candidato a título de Libertadores, mas vamos ver, né? A chave é boa, né? Vale lembrar isso, pelo menos até as semifinais dá para ver o River Plate avançando bem, aí para frente vamos ver, né? Mas de qualquer maneira, o Galhardo é um técnico que traz com ele um histórico muito positivo no futebol sul-americano, é um cara que conseguiu sucessos espetaculares, né? Então, eu acho ele um técnico muito bom, muito acima da média do futebol sul-americano, então o retorno dele, em termos de vista tático, é muito positivo, né? E ele é um cara que pode, quem sabe, romper o domínio brasileiro na Libertadores, não que eu queira, porque o meu time brasileiro está na Libertadores, né? Inclusive, é um possível oponente de semifinais, caso avance até lá, que é o Atlético Mineiro. Então, assim, a ver o que vai acontecer agora com o River Plate, né? É um time que não conseguiu se encontrar depois da saída do Galhardo, tentou o Demichelis, não conseguiu sucesso. Agora com o Galhardo, né? Vai ter, obviamente, um acréscimo de qualidade tática, mas até que ponto esse time pode desempenhar, a gente não sabe. O Galhardo é muito bom, mas não ao ponto de fazer milagres extraordinários, entende? Né? Ele conseguiu 2 títulos de Libertadores, mas convenhamos que os times do River Plate lá eram muito bons, né? É assim, óbvio que ele tem muito mérito nisso, né? Muitos jogadores que ele ajudou a revelar e desenvolver, que é o caso do Julián Álvarez, do Enzo Fernandes, entre tantos outros nomes, mas a questão é, ele quando teve o River Plate caindo bastante de nível, a gente viu, o River Plate teve dificuldades, acabou caindo cedo em algumas Libertadores no mata-mata, então assim, ele não é irretocável, entende? Ele também tem lá suas dificuldades. Óbvio que assim, não há um técnico melhor para contratar dentro do contexto do futebol sul-americano. É muito difícil imaginar isso, mas ele vai encarar o futebol sul-americano muito mais qualificado taticamente, né? Porque hoje o futebol brasileiro tem um volume de técnicos estrangeiros gigantes, muitos deles fazendo ótimos trabalhos. Então, assim, a tendência é que seja mais difícil para ele, mas uma coisa que pode beneficiar o Galhardo, mas aí é obviamente dependendo da suposição, é uma melhora da economia argentina, porque o único que estava atrapalhando era o fato da economia argentina estar naufragando e aí não ter condição de investimento, né? O Milei já liberou até o processo de SAF dentro da Argentina, então por isso pode-se ter mais, né, investimento dentro do futebol, e a inflação da Argentina caiu muito, então nesse aspecto pode ser também com a perda assim, com a desvalorização da moeda desacelerando, eles podem ganhar mais em termos de negociação também. Isso tudo, obviamente, suposição. Então vamos ver o que acontece lá, mas de qualquer maneira, o retorno dele é uma grande notícia, embora a gente tenha que ser honesto de falar. O River Plate já teve elencos melhores e o nível tático no contexto geral, por parte do futebol sul-americano, deu uma melhorada e isso deve ser comemorado. E ele pode ser também muito responsável por essa melhora, porque a qualidade dele, que em alguns momentos chegou a se destacar bastante dos demais, obrigou as outras equipes e as outras ligas a agirem nesse aspecto. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.